feliz, irmãos, porque Deus é tremendo. Deus faz algumas coisas que a gente acaba não entendendo, mas com o tempo tudo vai ficando claro, né, os planos dele. E coube a mim estar participando dessa conferência, que para mim, vou ser sério, irmãos, é uma grande honra estar falando em casa, porque eu já devo ter passado pelo menos umas 20 ADNVs falando sobre esse tema, mas nunca aqui na nossa sede, né? A igreja, a minha casa. E aí a gente vai falar sobre um tema muito bom. Tenho certeza que os irmãos já foram tremendamente abençoados aqui com a Priscila. Eu não pude estar na primeira, mas estive na segunda. E, irmãos, é a mesma pegada de texto, de tema, amém? Então participe, abra a sua Bíblia, vamos realmente aprender algo de Deus aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vou fazer algumas considerações antes, e aí, pode abrir a sua Bíblia, que eu estou com 3 livros aqui, depois eu vou tirá-los daqui para poder dar espaço. Estou com 3 livros aqui, para quem já sabe, o pastor André está com a viagem missionária, e a gente vai abençoá-lo de alguma forma, seja orando, contribuindo, enfim. Dessa forma agora, desse momento, é você adquirindo os livros do tema dessa conferência. Então, a conferência é sobre princípio da honra. E aí tem 3 livros aqui, que você pode adquirir ali na saída, por os preços individuais. Irmãos, pelo preço que está aqui, está barato. Se for na internet, você vai pegar um valor um pouco mais baixo, mas quando você olha o frete, vai ficar muito mais caro. Então, você vai poder ter a oportunidade de comprar aqui. O primeiro livro, que realmente eu uso, já usei algumas vezes alguns textos desse livro, é Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Watchman Nee, caso você não saiba, foi um autor chinês. Ele foi um grande precursor do evangelho na China. Hoje a China está totalmente fechada, mas a China já teve grande percussão do evangelho lá no seu território. O segundo livro é A Cultura da Honra, do Dennis Silk. Irmãos, experiências tremendas. Também já usei alguns textos desse livro, muito bom. Dennis Silk é um pastor americano. Novamente, a Priscila fez essa consideração. Tem uma leitura um pouquinho diferente do que nós, assembleanos, estamos acostumados. Mas faz como Paulo, irmão. Paulo fala o seguinte, ouça de tudo, retém aquilo que for bom. Então, você vai ler de tudo, você vai ouvir de tudo, mas com fé em Deus e através do Espírito Santo, você vai reter somente aquilo que for bom. E, por último, não menos importante, talvez até mais importante, está um livro que é ativação na sua vida, irmão. Como atrair o favor e a bênção de Deus, a recompensa da honra, de John Bevere. Alguém aqui já tem esse livro? Levanta a mão quem já tem o livro. Pelo menos umas 10 pessoas aí, eu estou contando. E, irmãos, se você quer mudar de vida, se você quer realmente aprender sobre honra, compre esse livro. Sávio, já tenho. Compre para dar de presente e honrar a vida de outra pessoa, amém? Eu já dei esse livro para muitas pessoas nas palestras onde eu vou. Dei mesmo, de comprar para dar. E abençoando também o pastor André nas suas viagens missionárias. Tem mais de 3, 4 anos que eu prego esse tema e já muitos livros, irmãos. Acho que já deve ter sido uns 70 livros desse aqui, distribuídos nas ADNVs, amém? Então, na hora que você sair, passe ali com a irmã Maria Eugênia, vai estar lá fora. Você vai poder, várias formas de pagamento lá, para você enriquecer ainda mais o tema que a gente está tratando aqui, amém? Então, vou colocar aqui do lado, varão. Obrigado aqui, Ades, por gentileza. Só porque não cabe aqui. E aí, te convido a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos ler alguns versículos, só para você poder dar um glória a Deus bem alto na hora que a gente estiver lendo, porque o texto é maravilhoso, irmãos. Esse texto que nós vamos ler, com certeza você que é crente já leu. Deuteronômio capítulo 8, verso 1. São alguns versículos. E eu te convido a realmente se encher do Espírito Santo, porque esses versículos são maravilhosos. Tem até hinos, louvores sobre esses versículos. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Estou ouvindo algumas Bíblias ainda. Onde quiser botar aquele fundinho, fica à vontade. Diz assim na minha versão, se eu não me engano, é a Almeida Revista Corrigida, mas fica à vontade para projetar outra, tá? Todos os mandamentos que vos ordeno hoje, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E aí o verso 3 é tremendo, olha a bênção. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná,
que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Me diz se não é maravilhoso ouvir essas palavras, meus irmãos? Vamos continuar, calma aí, fica aí. Verso 12, varão, por gentileza. Glória a Deus pela vida da irmã Ana e do Rondinelli, que estão lá me ajudando na projeção. Verso 12, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando nelas, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E olha o 15, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha Seixal. Verso 16, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E verso 17, e não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Meu irmão, precisa falar mais alguma coisa? Senta glorificando ao Senhor aí, esses textos são maravilhosos. Irmãos, eu já abri várias vezes esse tema, e eu gosto muito de abrir com Deuteronômio e Gálatas 5. Depois a gente pode falar sobre Gálatas 5. Irmãos, eu estou falando para vocês aqui hoje de um tema que mudou a minha vida. E aí, eu começo já fazendo uma didática um pouco diferente, amém? Lembre-se que a gente está num culto de estudo, então a ideia aqui não é como uma pregação, em que a gente tem início, meio e fim, mas sim que você realmente tenha perguntas respondidas, que você realmente possa aprender mais da palavra de Deus e dos seus textos sagrados, amém? Então, olha só, seja sincero, irmão, você tem vivido uma vida abundante? Seja bastante sincero. Se eu perguntar assim, dá para melhorar mais um pouquinho? Dá para melhorar? Dá. Ou você já chegou no limite, já está bem, está tranquilo, as contas estão pagas, você não sabe o que é um boleto, você já tem todas as suas necessidades resolvidas, seus filhos estão bem na escola, você não tem uma dor de cabeça nenhuma, será? Alguém está assim? Será, irmão? Então deixa eu te falar, dá para você chegar lá, dá para você realmente entender como é viver uma vida abundante. Irmãos, eu já vivi vários desertos na minha vida, e esse deserto que foi citado aqui em Deuteronômio capítulo 8, foi para mim. Eu meditei nessa passagem, quando em 2018 eu passei uma das maiores tribulações da minha vida. Eu passei uma tribulação financeira. E, irmãos, acredite, dizimista, ofertante, sempre ajudando na caridade, mas Deus queria se revelar a mim de uma maneira que eu ainda não o conhecia. E Deus quer se revelar a você através do princípio de honra, amém? Então, olha só, a gente está falando muito sobre honra aqui, mas o que é honra efetivamente? Vamos dar uma definição aqui? Honra é atribuir peso, é atribuir glória. Se você for lá no dicionário, o dicionário de Cambridge, que eu gosto muito, é um dicionário online que realmente fala assim, é dar peso ao nome da pessoa. Ou seja, falar bem da pessoa. Não falar nada que seja ruim dessa pessoa, mas pelo contrário, atribuir um peso ao nome dela. E aí, olha só que tremendo. Se você for falar sobre honra, o Ocidente é um pouco diferente do Oriente. Porque na cultura oriental, nós estamos acostumados com a honra de uma outra maneira. A honra na cultura oriental é de uma forma que leva até a morte. Com certeza você já viu algum filme, você já assistiu alguma série por aí, em que um samurai, quando perde uma batalha, ou quando é humilhado, ou quando ele decepciona o seu senhor, lá eles são chamados de vassalos, ele faz uma cerimônia. Qual é a cerimônia? É uma cerimônia que para ele é morrer com honra. Sabe como é que é essa cerimônia? Ele se ajoelha, ele faz um golpe na própria barriga, com uma pequena faca, chamado seppuku. E aí ele se mata na frente daquele que o venceu, ou aquele na frente do seu senhor. Isso para eles é honra.
Deixa eu te falar a definição de Deus. Honra é ter uma vida abundante e saber honrar pessoas certas na hora certas. Você vai entender um pouquinho mais aqui como honrar, quem honrar, em que hora honrar. E olha só, se a gente for falar um pouquinho sobre honra, no meio da psicanálise, a gente levaria isso aqui milhares de dias aqui. A honra na psicanálise, o pastor Samuel está por aí em algum lugar, vai falar um pouquinho sobre honra objetiva, honra subjetiva, a ética e a moral, tudo isso influencia a honra. Este não é o padrão de Deus. Nós vamos entender mais aqui quando a gente desdobrar isso. Eu gostaria de perguntar aqui, quem aqui tem uma família um pouco mais tradicional e que tem um costume muito bom que na minha família tem? Eu venho da família dos Moreira. Se tiver algum Moreira aqui, talvez a gente tenha algum pezinho aí na família. E na família dos Moreiras, nós temos um costume que é muito bonito, e que muitas vezes se perdeu nos meus primos. A minha geração está perdendo um costume muito bom, que é o costume de quando a gente chegava em casa, olhava para a nossa mãe e a gente falava, bença mãe. Ou quando a gente saía, a gente virava e falava para o pai ou para a mãe, bença pai. Quem aqui já viu esse costume? Quem já viu? A gente percebe que hoje em dia está se perdendo isso, né? A gente percebe que as pessoas estão deixando isso. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo uma mudança de cultura. E o pior, nós estamos vivendo uma cultura de desonra. É triste nós vermos como bons costumes que nós tínhamos no passado não estão sendo passados para a geração presente. Eu chego agora perto de crianças, que são meus sobrinhos já, de certa forma, poderiam me pedir bênção. Já não pede mais. A gente tem que falar, ei, vai pedir bênção não? Por quê? Pedir bênção era o quê? Era você se colocar abaixo da pessoa que você está pedindo a bênção. Dizendo, olha, você é maior do que eu. Seja um tio, seja um pai, seja uma mãe, seja qualquer pessoa, uma avó principalmente. Os nossos avós tinham esse costume. Nós estamos vivendo uma cultura de desonra. Posso te provar mais um pouquinho uma cultura de desonra? Você com certeza tem amigos, você com certeza já estudou ou estuda ainda de alguma forma, e normalmente entre amigos, entre as pessoas que a gente gosta até, a gente, ao invés de chamar pelo nome, nós chamamos por um apelido. E normalmente, aqui no Brasil pelo menos é assim, nós chamamos por apelidos que normalmente são pejorativos. Já reparou, irmão? Você olha para mim aqui, Sávio, gente boa, estou até arrumado, sapato novo, Suzana comprou para mim, glória a Deus. Aí você olha para mim, está tudo certo, eu tenho 2 olhos, um nariz, uma boca, estou a imagem de Deus aqui, irmão. Aí você olha para a minha barriga e me chama de quê? Está barrigudo, hein, Sávio? Você olha para alguns irmãos, não, aqui a gente não faz isso, mas você olha para alguns irmãos que tem algumas entradinhas aqui, você já chama ele de quê? Careca. Aqui não tem isso, não tem não. Aí de você falava careca aqui dentro hoje. Repare só, você está falando de uma pessoa totalmente saudável, uma pessoa que você gosta, mas normalmente a gente está acostumado a colocar esses nomes pejorativos. É uma cultura de desonra. E olha só, normalmente, até mesmo com os nossos filhos, com as pessoas que a gente gosta, a gente vai dar algum outro nome, que seja. E normalmente esse nome vai terminar com inho, inha. Ah, vem aqui minha filhinha, vem aqui meu príncipezinho. Irmão, isso é uma cultura de desonra. Vou te provar mais um pouquinho como a gente está vivendo uma cultura de desonra. Se eu perguntar para você falar um defeito meu, ou me botar um apelido aqui agora, você normalmente vai pensar nas minhas más qualidades. Como eu falei, só estou um pouquinho acima do peso, você já está me chamando de barrigudo. Agora, se eu te desafio, é uma dinâmica aqui agora nesse momento. Vira para quem está do seu lado e tenta falar 3 frases de elogio. 3 frases, irmão. Fala 3 frases. Assim, rápido, rápido. Ó, olha como tem gente forçando. Tem gente que está rindo porque não está conseguindo. Elogia, irmão. Tenta, 3, assim, rapidinho. Estou falando palavra não, frase inteira. Fala assim, meu príncipe, minha princesa. Você conseguiu, agora... Ei, olha para mim. Quem aqui teve que parar para pensar em falar algo? Foi difícil ou foi fácil, irmão? Foi difícil, para com isso, não foi fácil. Com certeza. Agora, se você falou que foi fácil, é porque você já vive uma cultura de honra na sua vida. Você está acostumado a elevar as pessoas e não diminuí-las. Perceba. Amém? Fala, pastor. Foi difícil, hein, pastor Marcos? Perceba.
Por onde eu faço essa dinâmica, a resposta é sempre a mesma, sabe? Eu tive que forçar um pouquinho. Porque, normalmente, nós estamos acostumados a realmente brincar e acabando por diminuir a pessoa. É normal na nossa cultura. É muito normal. Vou te falar outra cultura de desonra que a gente tem vivido hoje. Quem aqui já foi num restaurante assim, que você acha bonito, bom e tudo mais? Seja sincero. Irmão, eu sei que vocês vão no Coco Bambu. Fala, seja sincero. Vocês levam essa esposa que está aí do seu lado todo domingo no Coco Bambu. Seja sincero. Vocês vão lá no Bacana, né? Ainda existe o Bacana? Nem sei se existe. Mas você leva assim no restaurante Camarada Camarão. Amém? As irmãs tudo olhando, assim, falando, me leva, o esposo. Está vendo? Estou botando os irmãos aqui no estreito hoje. Irmão, leva a sua esposa lá, irmão. É uma maravilha, muito bom. Sério, tem umas promoçãozinhas assim de vez em quando. É gostoso. Repare, com certeza você já foi em algum lugar que realmente a comida estava com algum probleminha. Seja sincero, você vai lá, você pediu um prato qualquer, uma pizza, um camarão, que seja, qualquer coisa, irmão. Você está lá. Quando vem com algum problema, qual a primeira coisa que você faz? Garçom, por favor, vem aqui. Meu prato tem um cabelo. Ou então, ô garçom, meu prato não é esse prato. Não, isso aqui está frio, garçom. Olha, isso aqui não foi isso que eu imaginei. Não era o padrão de qualidade que eu esperava. Quem aqui já fez isso em algum momento? Levanta sua mão. Calma, não vou te constranger, né, irmão? Com certeza você já reclamou da comida de algum lugar. Agora, pergunto, quando é que você foi num lugar bonito, que você gosta, em que você foi bem atendido, e depois de você ter comido, ficado farto, você chamou o garçom, chamou talvez o chefe, chamou talvez o gerente, e falou assim, ei, eu nunca fui tão bem atendido como eu fui atendido nesse lugar. Quem aqui já fez isso? Alguns já fizeram. Os crentes aqui estão honrando mesmo, pastor. Aqui realmente o pessoal é de honra. Eu também faço isso. O quê? Com garçom. Amém. Olha só. Quem aqui... O que? Ele está falando ali. Mas olha só, perceba, essa nossa cultura normalmente faz com que a gente murmure mais do que a gente possa honrar pessoas. Deixa eu te falar, você que está aqui, sabe aquela cultura dos 10% da gorjeta? Que muita gente, crente da DNV não faz isso não, mas muita gente, como é que eles fazem? Vem cá, por favor, vem fechar a conta aqui, me dá aí o papel, deixa eu ver. Eu não pago 10% não. Não pago não. Normalmente, lá na Serra, na Quinta Ponta não tem isso não, pastor. É só lá na Serra que tem isso. E não é na DNV também não, pastor, pode ficar tranquilo. Normalmente, pessoas que têm uma cultura de desonra vão pedir para tirar isso. Sabe por que existe aqueles 10%? Era uma cultura de honra do passado, em que você pagava um pouco a mais pelo bom atendimento a qual você recebeu. As pessoas estão deixando isso passar. As pessoas estão perdendo esses bons costumes. É a cultura de desonra que a gente tem vivido. E aí, eu vou te dar um exemplo que talvez todo mundo aqui vai conhecer. Só os mais jovens talvez não. Olha só como é que a gente trata as pessoas que são dignas de honra. O Brasil tem o costume de ter alguns pilotos na Fórmula 1. Alguém acompanha a Fórmula 1 de vez em quando aí, irmão? Já ouviu falar em Fórmula 1 pelo menos, né? Então perceba, o Brasil tem alguns pilotos. E normalmente... A gente talvez não esteja acostumado com automobilismo, não saiba disso, mas em toda cidade, em todo evento da Fórmula 1, ele vai acontecer em uma cidade diferente, em cada país, às vezes no mesmo país, em outra cidade, porque a ideia é realmente tratar o mundo inteiro com esse evento do automobilismo. E aí o que acontece? O Brasil sempre teve representantes lá. Existe um representante que, ao meu ver, é um dos mais injustiçados nesse evento. É um dos mais injustiçados. Deixa eu te falar, sabe quantos pilotos normalmente são no evento da Fórmula 1? Cerca de 20 pilotos. E aí, o brasileiro, como sendo brasileiro, como eu falei, está perdendo essa cultura de honra, nós temos um piloto no meio de 20 que estão selecionados do mundo inteiro. Mas esse piloto, e ainda vou acrescentar, esse piloto estava na melhor escuderia do mundo naquela época, na Ferrari. Sabe quem eu estou falando? Rubens Barrichello. Aí sabe como é que você fala do Rubens Barrichello? Que ganhou muitas corridas, tem muitos troféus, tem muitas medalhas que seja. Sabe como é que você chama? De atrasado. A gente faz meme do Rubens Barrichello.
Um homem que ganhou em muitas nações. E a gente, ao invés de tratar com honra desse herói, nós, infelizmente, não tratamos dessa forma. Nós damos algo pejorativo na vida dele. O bom também é que ele é inteligente e usou isso até agora para ganhar dinheiro, né? Faz propaganda dizendo que ele é atrasado. E aí, eu preciso falar também aqui de uma pessoa, ou de um clube, que para muitos aqui é muito injustiçado. Seja sincero, irmão. Quem conhece aqui o Vasco da Gama? Você é Vasco? Você é Vasco? Seja sincero, você que não é vascaíno. Você que não é o vascaíno. Como é que você chama o Vasco? O Vasco é vice, segundo lugar. É assim que a gente se refere. Você sabia que o Vasco tem uma grande base que treina jogadores de base? Meu irmão participou, meu irmão no Rio de Janeiro, lá no São Cristóvão, do estádio lá do Vasco. Ele alcançou um certo grau na carreira de futebol graças ao Vasco. O Vasco em si deveria ser honrado, louvado por isso. Mas Vasco, infelizmente, sempre aqui, principalmente no Espírito Santo, quem vai chamar de segundo os vascaínos? Os flamenguistas, seja sincero. Na maioria das vezes são os flamenguistas que vão falar mal do Vasco. E aí, por que eu estou citando tudo isso? Porque a nossa cultura tem mudado. Os ocidentais, principalmente. Nós estamos esquecendo essa cultura de exaltar as pessoas, exaltar aquilo que tem de bom nas pessoas. E aí, olha um versículo muito lindo, muito bom. 1 João, capítulo 4, verso 20. 1 João, capítulo 4, verso 20. Vai dizer assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Vou repetir só o início para a gente pensar mais. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E por que mentiroso? Porque é impossível você dizer que ama a Deus sem você amar seu irmão. E a lógica é simples. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Como é que eu amo a Deus? Amando pessoas. Como é que eu honro a Deus? Honrando pessoas. É simples. Irmãos, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Eu sempre falo também de ofertas nessas palestras, e é magnífico, pastor, porque eu tenho mais de minha vida inteira, praticamente, de crente. A gente sempre ofertou na igreja, sério, você tem bastante tempo de igreja, não tem, irmão? Você já ofertou muitas vezes na casa do Senhor, não já? Você já viu alguma oferta dessa aqui, sair voando do gasofilácio, subir nas nuvens e ir lá para o espaço? Você nunca viu isso. Por quê? Porque as ofertas que são colocadas aqui serão utilizadas em pessoas. Sejam elas o corpo da igreja, sejam elas pessoas carentes, sejam coisas para chamar pessoas para a igreja. Então, tudo vai ser usado para pessoas. A pergunta continua a mesma desde o Gênesis. Onde está o teu irmão? Foi a pergunta que Deus fez para Caim. E nós temos que viver entendendo onde está o nosso irmão. Porque Deus vai colocar pessoas na sua vida, irmão, para que você possa honrar. E quando você honrar, vai destravar algo de Deus na sua vida que você não tinha antes. Levanta a sua mão, deixa eu te falar, porque a gente está aqui para adorar a Deus também. Deus vai enviar pessoas que você vai honrar, e você vai subir de nível na sua vida, vai ficar mais maduro na fé, e Deus vai derramar as bênçãos que Ele prometeu para você. Glória a Deus. 2 de João, capítulo 2, capítulo 1, verso 8. Olha que tremendo também esse verso. Eu fiz a pergunta aqui inicial, se estava faltando alguma coisa. Diz assim na minha versão: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Irmãos, eu não ia falar não, pastor, mas aí você me lembrou. O pastor tem uma pregação, que eu já vi ele pregando algumas vezes, pastor Eduardo. É uma pregação que diz assim: vivendo acima... Não, vou falar de novo, pastor, para não decepcionar. Vivendo acima da média, você já ouviu. Irmãos, existe uma vida que é acima da média. Existe uma vida que é fora desse normal que a gente está achando. Existe uma vida que não tem a desonra. Existe uma vida que vai frutificar, vai gerar rios dentro de você, e esses rios vão fluir para a vida das outras pessoas. Nós chamamos isso de transbordar. Você tem que transbordar na vida das outras pessoas. Você vai entender isso um pouco mais à frente.
E aí, antes de eu falar do princípio, a gente tem hoje, ainda tem terça-feira que vem, você sabe o que é um princípio? O que é um princípio? Princípio é, como a própria palavra diz, ou sua essência, sua etimologia, vai dizer aquilo que é inicial, aquilo que está no começo. Então, Deus estabeleceu temas, vou chamar assim, ou propostas, ou causas, que estão desde o início da humanidade. Desde quando Ele criou a humanidade, Ele vai estabelecer princípios, que quando seguidos, derramarão bênçãos sobre a sua vida. Se eu te falar para ficar mais fácil, você tem que diferenciar o que é princípio e o que é uma lei. Por quê? Porque Cristo veio nos tirar debaixo do jugo da lei. Só que Ele veio tirar debaixo do jugo da lei e colocar de volta aos princípios. Você repare que sempre quando Cristo está falando, Ele diz, olha, ouviram o que disseram os antigos? Já ouviu esse versículo? Tem muitos versículos assim, né? É Cristo dizendo, a lei está dizendo algo, fique acima da lei. Vou te dar um exemplo mais prático. Aqui em Vila Velha, e eu consultei hoje para ter certeza de novo, aqui em Vila Velha e em Vitória, tem uma lei que você vai ser multado se você jogar lixo na rua. Quem sabia disso? Se você jogar lixo na rua, você vai ser multado. Tem uma multa para isso. Seja na calçada, você deixar o lixo, seja efetivamente um guarda passar, você jogar um lixo lá na rua, ele pode te multar. Geralmente, não se multa. Mas deixa eu te perguntar, você joga lixo na rua? Você joga? Você que é crente aí, sério, você joga lixo na rua? Você pega uma sacolinha de lixo, joga assim, de repente? Você não faz isso, né? Então, deixa eu te falar, você vive por princípios. E aí eu pergunto, essa lei para você vale de alguma coisa? Não vale para nada, porque, por princípio, você não joga lixo na rua. Você já entende a diferença entre aquilo que é bom. E aí, perceba, Cristo veio à Terra, e aí Ele disse o seguinte, olha, não vos ireis. Aquele que somente pensar mal do seu irmão, tiver ira no seu coração, já está pecando. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Seja sincero, irmão. Não ficou mais fácil pecar? Porque seja sincero, no trânsito. Quando você está no trânsito, você olha para um camarada que te deu aquela fechada, o que você já pensa? Vou falar alguma coisa. Aí você lembra que você é da DNV, que você está com o adesivozinho lá atrás, aí você não fala nada, porque você é crente. Repare, por princípios, você não vai se irar. Agora, repare também, Cristo veio e disse assim, ou melhor, antes dele falar, na lei o que era o pecado de adultério? Alguém sabe? O pecado de adultério era quando você era pego em flagrante, cometendo o ato. Se não pegou em flagrante, até provar que você fez alguma coisa, e assim vai. Agora, como é que Cristo veio? Ele falou o quê? Olha, se apenas no seu pensamento você tiver pensamentos impuros, você já pecou. Seja sincero, ficou mais fácil ou mais difícil pecar? Então, Cristo veio facilitar ou elevar o nível das coisas? Ele veio te tirar debaixo da lei, para que você viva por princípios. E é por isso que Ele te deu algo muito especial, chamado o Espírito Santo de Deus. Porque se um judeu vivia pela lei, pelo que ele praticava, você que tem o Espírito Santo não pode nem pensar em praticar. Entenderam a diferença entre lei e princípio? E isso é importante para a gente seguir daqui para frente. E aí, tem uma frase, eu gosto de frases, irmãos. Frases são boas para você resumir muitas coisas. Uma frase que eu sempre falo nessas palestras é: eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Eu cumpro princípios, Deus cumpre promessa. Porque, normalmente, quando a gente vai estudar esses princípios, todo princípio traz consigo uma promessa. Na nossa vida, a gente precisa viver por princípios. Deus tem princípios que a gente vai passar por alguns aqui, não só o da honra, que mudam a nossa vida. Irmãos, olha só. Filipenses capítulo 2, verso 3 até o 11. Talvez a gente não leia tudo, mas só para você entender um pouquinho mais sobre o princípio. Filipenses capítulo 2, olha lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se quero servir a Deus, como é que você vai servir então? Servindo pessoas. Cristo deixou isso tão claro para a gente.
Paulo vai explicar isso aos filipenses dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o texto é ainda mais lindo, não dá tempo para a gente falar tudo aqui, mas vai falar assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha lá, verso 5. Porque qual foi o sentimento de Cristo? Se você abrir a sua Bíblia também em Lucas 23, abre aí, Lucas 23. Olha como é que Lucas 23 traz algo que muitas vezes a gente não liga os pontos e não entende. Cadê? Lucas 23. Falei Lucas 23? Falei, não, varão, é João 13. Estou testando vocês estão espertos. João 13, por favor. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, você vai ler todo esse verso aqui. Eu citei mais para a gente poder chegar num ponto que eu quero te dizer aqui. Olha só. Jesus veio à terra e desejou tomar a ceia com seus discípulos. Você conhece essa cena? Ele vai mandar alguém, vai à frente, procura um homem, ele vai te mostrar o local para a gente praticar a ceia. E aí, Lucas vai nos mostrar algo muito maravilhoso. Não fala isso em João, vai falar em Lucas. Vai dizer assim que Cristo... Deixa eu voltar aqui o papel. Lucas 22, acho que vai estar em Lucas 22. Abre lá. Essas referências. Fala da ceia, varão. Vamos lá. Os discípulos preparam a ceia. Lucas 22, verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E aí, no verso 14, vai dizer assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, tomando o pão, Cristo então vai mais à frente fazer algo maravilhoso. Acabou que eu não achei o versículo. Ele vai dizer, ele vai tirar as suas vestes, vai se ajoelhar aos pés do discípulo, e vai fazer o quê? Lavar os pés do discípulo. O que talvez você não tenha percebido é que os discípulos estavam logo após, ou durante a ceia, discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Vocês lembram desse versículo? Por que eles estavam discutindo quem era o maior? É porque, normalmente, eles tinham que saber quem era o menor entre eles. Lembre-se, eles arranjaram um local para fazer a Páscoa. Ao arranjar um local para fazer a Páscoa, não tinha ninguém que os servisse adequadamente. E normalmente, quando você viajava, se assentava para cear, vinha o menor servo da casa e lavava os pés. Mas eles alugaram, eles não tinham o menor servo. Então, entre os discípulos, eles tinham que descobrir o quê? Quem era o menor. E para descobrir quem era o menor, eles começaram a falar quem é o maior. E olha como é que a gente... É normal até nos nossos meios. Não, peraí, não sou eu, sou o menor, não. Eu fiz faculdade, então não sou o menor, não. Não, eu trabalho em algum lugar importante, eu não sou o menor. Não, mas peraí, eu sou filho de não sei quem. Eu sou parente de não sei quem. Eu não sou o menor. E ali, enquanto eles estão tentando descobrir quem era o maior, meu irmão, Cristo tira as suas vestes, se ajoelha e fala, enquanto vocês estão discutindo aí, eu vou mostrar verdadeiro significado de humildade e vou honrar vocês aqui nessa terra. É esse sentimento que Cristo teve e que nós devemos ter na nossa vida. Você tem que entender um pouco mais sobre isso, senão você vai viver a mesma vida sempre. E aí, se a gente tem que honrar a Deus, honrando pessoas, servir a Deus, servindo pessoas, eu vou então perguntar aqui, como é que você, crente, que fica em casa, vai honrar pessoas? Seja sincero, irmão. Não dá, né? Não tem como. Não dá para a gente viver assim. E aí, abra aí Mateus 10, 40. A chave para você entender como honrar pessoas. Deus possui um princípio, quem está anotando aí, princípio da embaixada. É assim que Deus atua nessa terra. Princípio da embaixada. Alguém sabe o que é uma embaixada aqui? O que é uma embaixada, irmão? É um pedaço de terra ou um local que representa um outro país. Dentro dessa embaixada tem alguém também chamado embaixador. O que é um embaixador? Aquele que fala em nome de toda uma nação.
aquela pessoa é enviada para o Brasil. Vou dar um exemplo aqui da Embaixada dos Estados Unidos, acho que é Rio de Janeiro, né? Essa embaixada, caso você não saiba, é um pedaço de terra que o Brasil não manda. Quem manda ali dentro daquele local é o presidente dos Estados Unidos. Se falharem as comunicações do mundo inteiro, se falhar a internet, se não tiver nenhuma forma de comunicação, o embaixador que está ali vai falar em nome da nação dos Estados Unidos. E aí, Mateus 10,40 vai exemplificar bem o que eu estou querendo te explicar. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Meu irmão, Deus envia pessoas na sua vida, é que Ele mesmo coloca. Se a gente for contar testemunhos aqui, eu tenho certeza que você, com certeza, tem uma história de vida na igreja. Mas repare o seguinte, Deus sempre colocou pessoas na sua vida para que você pudesse honrá-las. E muitas vezes, em não honrando, a bênção não foi liberada sobre você. Existem pessoas, e Deus é especialista, nós lemos em Deuteronômio 8, Deus é especialista em provar o seu coração, em provar aquilo que está na essência do seu coração. Olha só, nós falamos aqui sobre honrar, mas principalmente, alguém sabe onde está a primeira palavra dizendo honrar na Bíblia? Alguém se arrisca? Está onde? Alguém falou. Aonde? Nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20. 20 verso 12, confirmei. Olha lá na tela. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Em Efésios 6 também nós teremos a referência quando Paulo ratifica isso. E ele está mandando honrar. E o significado aqui é honrar em todas as ocasiões, em todos os momentos. E aí eu fiquei me perguntando quando eu estudava isso. Eu fiquei me perguntando por que Deus vai colocar honrar nos top 10 dele. Os 10 mandamentos, né? Para quem não sabe, não são apenas 10 mandamentos, irmãos. São 613 mandamentos. Desses 613, Deus citou os 10, são os iniciais ali aos desdobramentos. Desses top 10, seja sincero, irmão, se você fosse embora dessa terra, se você tivesse que escrever apenas 10 frases, você colocaria algo sobre honra? Ou melhor, vou mudar a pergunta, você ia colocar qualquer coisa nessas 10 frases que você vai embora dessa terra? Você não ia fazer isso, certo? Então Deus está dizendo as coisas mais importantes para Ele. E nas coisas mais importantes para Deus, Ele coloca honrar pai e mãe. E eu me perguntei, quando eu fui estudar isso aqui, por que honrar pai e mãe? Porque, pensem bem, honrar pai e mãe é honrar a primeira figura de autoridade que Deus coloca nas nossas vidas. A primeira figura de autoridade que Deus coloca nas nossas vidas são os nossos pais. E isso é para você entender que existe um princípio da autoridade de Deus. Se a gente tivesse mais tempo aqui, como eu falei naquele livro, Autoridade Espiritual, ele cita alguma coisa, você pode adquirir depois lá fora. Vai falar em 7 níveis de autoridade. E olha que tremendo isso. Meu irmão tem hoje 21 anos. Meu irmão nasceu quando eu tinha mais ou menos 16 anos. E meu irmão cresceu numa outra denominação. Minha mãe levou para ele numa outra denominação. E eu fui tendo que responder perguntas do meu irmão, porque ele não tinha essas respostas lá. Meu irmão me fez a seguinte pergunta, sabe? Se na China, não lembro agora se foi China ou foi Coreia, mas ele usou um país que é fechado. Se na China é proibido pregar o Evangelho, por que a gente que é crente fica levando as Bíblias tudo escondido lá para esse país? É uma pergunta interessante, não é, irmão? Seja sincero. Olha só, se a lei lá naquele país, dizendo que não pode ter o Evangelho lá, ela é totalmente fechada. A China e a Coreia do Norte são os 2 países mais fechados do mundo hoje, junto com algum Afeganistão e alguns outros países ali do Oriente Médio. E por ser uma lei lá, nós crentes que estamos levando Bíblias escondidas para pregar o Evangelho, não estaríamos pecando? Olha a pergunta de um menino de 6 anos de idade. Meu irmão me fazia essas perguntas com 6 anos de idade. Seja sincero, não é uma boa pergunta?
por que nós cristãos que estamos levando as Bíblias não estamos pecando? Porque existem níveis de autoridade. Por mais que o nível humano diga que aquilo é errado, no nível de Deus que está acima, nós temos que fazer isso. E o Evangelho tem que ser pregado. E você vai pregar o Evangelho onde é que ele tem que ser pregado. E isso nunca vai ser errado. Porque quem deu a ordem foi quem? Deus. E é por isso que você não está pecando quando você comete esse ato de levar uma Bíblia para qualquer outro país que não seja permitido. Agora perceba, você tem que aprender desde pequeno quais são as figuras de autoridade. E eu falei do princípio de autoridade. Nós temos vários níveis de autoridade, não dá tempo para a gente falar todos eles aqui, mas existe o nível de Deus, lógico, que é acima de todos. Os 3 primeiros níveis desses 7 são todos de Deus, autoridade da palavra, autoridade soberana. Depois vai ver alguns níveis de autoridade, que são a autoridade delegada. O que é uma autoridade delegada? É quando nós estabelecemos, através do seu voto aí, está vindo eleições, nós estabelecemos essas autoridades. Você coloca ele como autoridade através do seu voto. Tem a autoridade também epistemológica. O que é uma autoridade epistemológica? Aquele cara que estudou muito, e por estudar muito, ele é uma autoridade. Digamos que nós estamos aqui neste lugar e tem um engenheiro aqui. Se a gente for falar sobre rachadura, e tem mesmo, né, varão? O Wesley está presente aqui, lembrei na hora, hein, Wesley? Tem o Wesley aqui. Se a gente for falar sobre estrutura, quem é a autoridade para falar desse assunto? O Wesley. Os médicos presentes, se a gente for falar sobre alguma doença, sobre algo do corpo humano, quem vai ser autoridade no assunto? Com certeza vai ser esse médico. Então, existem níveis de autoridade. Um dos níveis de autoridade são autoridades dos costumes. Sabia disso? Nós temos costumes que se tornam autoridade. Por exemplo, um costume que não é bíblico, não está escrito na Bíblia, até pela cultura de Israel, não estaria mesmo, mas que é autoridade na vida dos casados. O costume de usar aliança. Seja sincero, irmã, você que está aí do lado do seu irmão, do seu esposo, seu esposo deixar de usar aliança a partir de amanhã, você não vai ter que cobrá-lo? Você não vai cobrá-lo? Com certeza, porque entre vocês dois, usar uma aliança já virou um costume, e esse costume possui uma autoridade. Agora, um costume mais baixo, talvez, que um princípio de autoridade, talvez mais baixo que esse dos costumes, é os princípios dos contratos. Existem contratos que têm que ser honrados. E, para quem não entendeu, estou falando do SPC, estou falando do Serasa, pessoas que assinaram um documento dizendo, vou pagar tudinho, certinho, bonitinho. Quando chega na hora de pagar, não paga e desonra o próprio nome. Os contratos são autoridades na nossa vida. Se você estabeleceu o contrato, você tem que cumprir. O pastor até anunciou, né, pastor? O contrato lá na mão, fez um vídeo. Aquilo ali é uma lei, nós vamos cumprir. Entre nós, existe um nível de autoridade dos contratos. E é por isso que você tem que entender isso, para entender as figuras de autoridade. Mas por que eu tenho que honrar, então, pai e mãe? Porque são as primeiras figuras de autoridade. E é tremendo isso, porque, se você parar para pensar, o fato de você não honrar os seus pais vai produzir desonra na sua vida. Olha só, como é que era no passado? Talvez no Brasil nem tanto, mas a gente vê filmes sobre isso. A gente vê que no passado, a gente ia para a escola e levava o que para a professora? Uma maçã, um presente, levava elogios, levava bom atendimento, que seja. Você tratava bem os professores. Mas aquele que não aprende a honrar pai e mãe dentro de casa, vai chegar na escola, não sabe o que é honra, não vai honrar os professores. E, pelo contrário, o que tem acontecido hoje com os professores, irmãos? Tem algum professor aqui hoje? Deus é mais, né? Tá difícil, seja sincero. Pelo que eu vejo de vídeos por aí, é aluno batendo em professor, dando tiro em professor, matando professores. É a coisa mais comum hoje. Por quê? Porque não aprendeu com os pais o que era honra. Por não aprender com os pais, quando chega na escola, não vai conseguir praticar honra. Por não praticar honra, sabe o que vai acontecer? Não vai aprender nada com aquela pessoa que poderia liberar conhecimento sobre ela. Aí, vamos prosseguir. Não conseguiu honrar os pais dentro de casa, porque não aprendeu, então não praticou. Vai para a escola para aprender alguma coisa, para ser alguém na vida. Não aprendeu, porque desonrou os professores. Qual o próximo passo? Vai chegar no mercado de trabalho. Aí sabe o que acontece? Você não aprendeu dentro de casa, você não aprendeu na escola, você vai trabalhar como? Tá, desonrando a autoridade, bem lembrado. Perceba, as suas finanças, talvez, hoje, estão sofrendo por causa desse princípio. Não você é crente da DNV, você não passa por isso. Mas, com certeza, você deve conhecer alguém que passa. Olha só,
Muitas vezes a gente não entende que lá no trabalho existem figuras de autoridade. Qual a figura de autoridade para mim, hoje? A dona da empresa que eu trabalho. Mas talvez para qualquer outra pessoa aqui que trabalha diretamente com o dono, outra vez com supervisores, ou com líderes de área, líderes de setores. Existem pessoas que são autoridade na sua vida, que também devem receber honra. Nós já falamos sobre a honra eclesiástica, então vou abordar menos isso aqui hoje. Existem figuras de autoridade na sua vida, que somente quando você aprender a honrá-las, Deus vai liberar bênçãos na sua vida. Agora, olha só, você não aprendeu lá com a sua mãe e com o seu pai, não aprendeu na escola, não recebeu conhecimento, não aprendeu lá no trabalho até hoje, talvez está vivendo a mesma vida, o mesmo salário, da mesma forma, e está se perguntando por que está dessa forma. Não aprendeu o princípio de honra. Sabe qual é o próximo passo da sua vida? Ter um relacionamento. E aí, aquele que não aprendeu dentro de casa, não aprendeu lá na escola, não aprendeu aí no trabalho e na vida, vai chegar num relacionamento, num casamento, e não vai também honrar a sua esposa, não vai honrar o seu esposo. Irmão, seja sincero. Você está do lado de uma pessoa, você convive com ela todos os dias, a sua esposa, o seu esposo, faz coisas para você que você nem pediu. Eu vou dar um exemplo aqui para Suzana. Suzana não está aqui hoje, até falei com ela, não vai ser transmitida. Mas Suzana faz algo maravilhoso na minha vida, uma coisa simples, muito bonito. Eu levo Suzana todos os dias ao trabalho, todos os dias. Saio de casa, a gente sai no mesmo horário, eu deixo ela no trabalho, que é contramão do meu trabalho. E aí, Suzana passou a fazer algo que eu nunca pedi e que me honrou muito. Ela pega frutas de manhã cedo, lá, que ela compra antecipadamente, coloca numa sacola e deixa dentro do carro. Quando eu deixo ela no trabalho, ela fala, as frutas estão aqui. E eu vou quase 1 hora para poder chegar no trabalho. E aí eu vou comendo as frutas. Isso me deixa tão alegre, porque é uma atitude tão pequena, mas é a atitude de alguém que pensou em você. Irmãos, quantas vezes você está do lado do seu esposo, da sua esposa, e não se lembra que Deus pode usar ele para falar na sua vida de forma profética? Seja sincero, olha para o seu irmão, para o seu esposo, que está aí nessa noite, sua esposa, e diga assim, ei, o profeta, fala na minha vida nessa noite. Fala aí, quero ver. Mônica não está aí, não, Wesley. Fala na minha vida, meu profeta. Olha só, eu fiz uma ligação para ela agora, antes da gente entrar aqui, e o que ela disse foi exatamente isso. Ela sempre me manda mensagem, ou ela me fala, vai lá, meu ungido. É uma brincadeira entre a gente, lógico, mas é uma forma de honrar, porque Suzana ama a palavra de Deus, ela gosta muito de estar presente, e aí quando ela não está presente, ela fala, vai lá, fala tudo que Deus colocou no seu coração. Irmãos, você está aqui hoje, do lado da pessoa que Deus pode mais usar para trabalhar a sua vida. Não, você não está entendendo o nível de honra que você tinha que tratar essa pessoa aí não, irmão. Estou falando nível coco bambu, estou falando nível camarada camarão. Só sei esses dois, né? Vocês falam os de Vila Velha, que eu não lembro mais qual é o outro. Fala aí outro. E a gente perde essas oportunidades. Infelizmente. Aí o que acontece? O ciclo se repete. Você não honrou os pais dentro de casa. Você não, né? Vou parar de falar. A pessoa não honrou os pais dentro de casa. Não honrou a professora na escola, não aprendeu nada. Não honrou o chefe no trabalho, continua aquele mesmo salário, aquele mesmo cargo, a vida inteira. Quando chega no relacionamento, também não pratica isso. Quando chega a hora de ter filhos, você acha que ele vai ensinar os filhos a ter honra? Com certeza não, né? Então, o ciclo se repete. E assim a gente vai vivendo de vida, de ciclo em ciclo, e nunca aprendendo a honrar as pessoas. Agora, vamos prosseguir um pouco mais com os textos. Olha só, Êxodo capítulo 20, verso 26. Êxodo, capítulo 20, verso 26. Diz assim, ó, talvez você não vai entender nada no início. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Sabe o que Deus estava falando aí? Estava falando com o sacerdote, quando subia ao altar para executar as atividades dele de sacerdote. Ele estava dizendo assim, olha, existe um nível de intimidade que é só para você e para os seus íntimos. Existem níveis de intimidade que você não pode abrir com outras pessoas. Por quê? Porque se um sacerdote tivesse as suas partes íntimas descobertas, ou que as pessoas a vissem, ele seria envergonhado e perderia a sua honra. O que você está dizendo com isso, sabe? Eu estou dizendo que a convivência é a maior fonte geradora de desonra na nossa vida.
A convivência é a maior fonte de desonra na nossa vida. Você andar com uma pessoa, como dizem por aí, né? Tem até uma frase muito famosa: não conheça os seus heróis. Já viu essa frase? Não conheça os seus heróis. Por quê? Você admira a pessoa, você gosta de vê-la pregar, cantar, tocar, seja o que for. Quando você começa a andar com ela, você fala, não era bem isso não que eu pensava. Começa a tratar com desonra. E aí, por isso que eu repito, a convivência é a maior fonte de desonra. Você, novamente, vou ter que usar os casais aqui presentes, você está do lado da sua esposa, do seu esposo, vamos usar os homens que é mais fácil, né? Esse homem acorda todo dia, e muito provavelmente você, irmã, já acordou antes, porque esse irmão que trabalha muito, ele ronca a noite inteira. Aí você olha para esse homem que está aqui, vem para o culto e não acha que Deus pode usá-lo para falar proféticas na sua vida, palavras de futuro, palavras de bênção. Deus pode usar o seu esposo, minha irmã, para de viver com essa convivência e causar uma desonra na sua vida. Ele pode usar essa pessoa que está do seu lado. E aí, Deus é especialista, irmão, em mandar pessoas que você talvez não conheça, para realmente mudar a sua vida. Eu vou falar sobre algo aqui que a Priscila meio que pincelou, e eu falei, não, eu tenho que falar isso mais a fundo. Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1. Isso aqui aconteceu no Brasil, irmão. Isso aconteceu no Brasil e é decepcionante. Olha lá, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Agora, olha só, a gente leu o versículo, só que você, com a sua cultura, com aquele conhecimento prévio, com a sua hermenêutica, talvez para os teólogos, muitas vezes nós nos deixamos trazer esse conhecimento prévio, e nós lemos, pode deixar o texto na tela, por gentileza, deixa ali, nós vamos ler de novo. Nós lemos aquilo ali de uma forma, e talvez o nosso coração a gente já diz, não, eu não aceito isso. Eu não quero ser sujeito ao presidente da nação que está aí hoje. Eu não quero ser sujeito ao governador que está aí hoje. É porque a palavra é sujeitar, mas na sua mente talvez já entrou assim, obedecer. Sujeitar e obedecer são duas palavras distintas. Deus não erra na sua palavra. Sujeito, submisso, você sempre tem que ser. Agora, obedecer, espera aí, que nível de autoridade você está falando? Está ferindo a palavra de Deus? Está ferindo os princípios que Deus deixou? Então eu não vou te obedecer à autoridade. Olha só o que aconteceu no Brasil. Junho de 2013, Deus trata, esse versículo é um dos mais poderosos. Tem crente hoje no WhatsApp, mandando vídeo, falando mal do atual presidente. Você acredita nisso? Você talvez já recebeu alguns, né, na internet, então. Tem crente falando mal. Tem crente dizendo, não, essa pessoa que está aí, ela é corrupta, ela é ladrão, ela é tudo. Da mesma forma que falava do presidente anterior, né? Que ele era genocida, que ele era, sei lá, 1001 coisa. Em que momento da palavra de Deus você viu Deus dizendo para você se manifestar dessa forma? Pelo contrário, os versículos vão dizer assim, orai pelas vossas autoridades. E o que é tremendo é que a gente olha esse versículo e se renega porque diz, não, eu não concordo, não tem como. Não é uma autoridade instituída por Deus. Irmão, é só ler o versículo, não precisa ter muita dificuldade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Para você entender esse versículo, você tem que ler um livro muito bonito, um livro chamado Juízes. Toda vez que a nação se desviava, Deus enviava uma autoridade, chamada de juiz naquele momento. Depois vão ser os reis. Deus vai colocar essas autoridades para que o povo voltasse o coração para Deus. E em momento algum, você vai ler no Novo Testamento ou no Antigo, Deus mandando falar mal das autoridades. Pelo contrário, você conhece bem a história, os filhos de Eli. O que aconteceu com os filhos de Eli? Estavam prevaricando, estavam cometendo atos obscenos, mas quando o povo vai rejeitar a a Samuel, na verdade, falei Eli, mas é Samuel, os filhos de Samuel estavam fazendo coisas horríveis, e eles vão virar e falar assim, Samuel, não tem como, não dá, do jeito que os seus filhos estão, eu não aceito mais desse jeito, nós não aceitamos, os anciãos foram falar isso, e aí sabe o que Deus falou com Samuel? Ei, Samuel, eles não rejeitaram a você e os seus filhos. Eles rejeitaram a mim como governante de Israel.
as autoridades foram instituídas por Deus. Elas vão levar o povo de volta para Deus, o coração de volta para Deus. E aí, aconteceu em junho de 2013, algo terrível. Quem aqui gosta de futebol? Seja sincero, irmão. Quem aqui gosta de futebol? Você gosta, eu sei que você gosta. Você pode não jogar, você é perna de pau que nem eu, mas provavelmente você gosta de futebol. Junho de 2013, aconteceu um evento muito famoso aqui no Brasil. Qual foi o evento? Copa das Confederações. E quem estava presente no estádio abrindo o evento? A nossa então presidenta, que até hoje eu não sei se vale ou não, mas é presidenta Dilma Rousseff. Sabe o que aconteceu nesse evento? Na abertura, com autoridades de nações inteiras também visitando o Brasil, um estádio inteiro, com maioria brasileira, começaram a fazer o quê? Alguém se lembra? Vaiar a presidente da nação. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Isso aconteceu em junho de 2013. Eu gosto muito de datas. Quando foi em março de 2014, sabe o que aconteceu? E aí, novamente, opinião minha, contando o caso. Março de 2014, estoura a Lava Jato no Brasil. Um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. E Deus tratando as pessoas. Porque uma presidente, ao meu ver, tá? É minha colocação. Aí, Deus estava tratando o orgulho de uma nação. Agora, olha só. Nós somos brasileiros e não desistimos? Nunca. A gente não aprende. Não pode ficar só uma vez, né, pastor Vinícius? O que aconteceu em junho de 2014? Você se lembra? Junho de 2014, outro evento muito grande. Qual evento? Copa do Mundo dessa vez. Um ano depois. Pouco tempo depois da Lava Jato. Em junho de 2014. O que acontece? Novamente, quem era a presidenta do Brasil? Dilma Rousseff. E novamente presente lá no estádio do Maracanã, autoridades do mundo inteiro. Presidente da FIFA, que eu até esqueço o nome, era um francês, suíço. Autoridades do mundo inteiro. E novamente um estado majoritariamente de brasileiros. Vai fazer o quê? Vaiar a então presidente da nação. Como nós somos brasileiros, a gente não aprende nunca, não desiste nunca, né? Não vou dizer aprende, a gente aprende. O que aconteceu em julho de 2014? Alguém se lembra? Você não se lembra? Novamente, eu gosto de estudar o comportamento da nação. Em julho de 2014, aconteceu um dos tratamentos de orgulho para mim, da melhor forma que Deus poderia fazer. Brasil, pentacampeão mundial, vai perder de quanto, irmão? Está vendo como você se lembra ainda? A maior vergonha no estádio, quando uma autoridade foi vaiada, Deus estava olhando, era Deus tratando, na minha opinião, o orgulho do brasileiro que estava vaiando as suas autoridades. Uma vez, pode ser até coincidência, mas duas vezes, irmão, era Deus tratando, na minha opinião. Deus sempre vai tratar as desonras na nossa vida. E detalhe, depois de 2014 para cá, então, tudo desandou, né? Você vê que 2014 para cá foi um desandar terrível. E aí, olha só, irmão, a gente precisa avançar no nosso conhecimento bíblico. A gente precisa avançar como cristão. Estive em Tubarão domingo e Deus colocou uma palavra no meu coração sobre crescer em Deus. A gente precisa avançar com a nossa fé. Se você pegar aí Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, a gente vai ver a história de Abraão. Num capítulo, Deus vai dizer assim, no capítulo 12, Abraão ouviu Deus falar. No capítulo 15 é diferente, não é mais ouvir, é ver visões. Abraão teve visões do Senhor. No capítulo 17, 18, já não é nem ouvir e nem ter visões. É Deus aparecendo para Abraão, mostrando a maturidade da nossa fé. Nós temos que cada vez mais avançar e ser crentes maduros. A gente tem que aprender a honrar as autoridades, principalmente as autoridades, porque, como disse o versículo, é para que você vá bem nessa terra. Honrar pai, honrar mãe, como eu citei aqui. E aí, olha o que aconteceu aqui em Lucas capítulo 2, verso 46 e 51. Vai lá, Lucas capítulo 2, verso 46. Vai dizer assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado, verso 40, põe o 40, por gentileza, para dar um contexto. 40, para os irmãos acompanharem. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Quem crescia?
o menino crescia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Depois, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Você vê que Jesus vai como menino e já está como empresário aqui, cuidando dos negócios do pai. Depois, 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E o verso vai continuar assim: E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E o verso 52, olha como é que a frase muda. Quem estava crescendo antes era o menino. Quem está crescendo agora? Jesus. Jesus, por ser sujeito aos seus pais, crescia em conhecimento. E detalhe, agora o figurado, né, do menino já mudou. Já não é mais menino. E quando a gente lê o texto aqui, dá a sensação de criança. Depois, quando vai no final, quando ele era sujeito, ele amadurecia na fé. E agora já é chamado de próprio Jesus. O menino cresceu, o menino amadureceu quando aprendeu a se sujeitar às autoridades que ele tinha na sua vida naquela época. E naquela época quem era? Maria e seu pai José. A gente tem que entender mais sobre isso, porque se a gente não aprende, a gente vai viver a mesma vida, irmãos, a mesma vida. Olha o que aconteceu comigo em 2018, como eu comecei a contar aqui. Eu passei por grandes tribulações financeiras. Alguém aqui que já deve ter ouvido meu testemunho. Eu fui fiador de um amigo meu. Só de falar fiador já dói o coração para muitos. Eu tive que aprender a minha lição. O que aconteceu? Um grande amigo de mais de 20 anos me deu um contrato e falou: Sávio, é o aluguel da minha loja. Tem como você me ajudar? Irmãos, eu fui, infelizmente, muito ingênuo. Amigo de 20 anos. E amigo mesmo, não é amigo que a gente conhece, não. É amigo de fazer festa surpresa um para o outro. Amigo de tocar junto em banda. E olha só, esse meu amigo ficou 4 meses sem pagar o aluguel. O que aconteceu? Eu era o fiador. O dono da loja falou: Sávio, lá em Vitória é isso. Sávio, não tem jeito, tem que despejar o seu amigo. E se ele não me pagar, eu vou jogar na justiça. Foi certo, irmão. De mais ou menos 20 mil, 4, 5 meses que deu o caso, foi parar para 70 mil a causa. Para você, eu acho que, vou falar aqui da parte de Deus, para você isso não é nada, amém? Não fala amém não, pastor, o pessoal não recebe não. Para você isso não é nada, amém? 70 mil não é nada. Olha só alguns falam amém. Perceba, para mim é muito dinheiro. Era muito dinheiro naquela época e continua sendo muito dinheiro para mim hoje. O que aconteceu com 70 mil? De 70 mil, fomos para o advogado, consegui uma pessoa. Na primeira citação, quando veio a carta, eu falei: não, é meu amigo, vai cuidar de tudo. O que aconteceu? Os advogados aqui presentes, sabe quando você não se manifesta no processo, o processo corre a revelia. O processo correu a revelia. E eu acreditando que o meu amigo tinha entrado na causa. Conseguimos um acordo de 55 mil reais. E sabe o que eu fiz? Fiquei esperando a resposta. Mas antes do acordo ainda, eu passei uma tribulação muito grande. Porque chegou ao ponto de um oficial de justiça ir na minha casa e dizer assim: Sávio, não sei se você entende muito bem como é que funciona isso, mas se você em 10 dias não se manifestar, não fizer nada, nós vamos vir aqui, vamos pegar o seu carro e vamos leiloar. Para quando tiver algum dinheiro do leilão, o seu carro vai ajudar a pagar, então, essa dívida. Então, irmãos, eu estou gordinho, né, porque a vida mudou, o quadro passou. Mas eu emagreci 8 quilos em uma semana. Eu não botei mal água na minha boca. E eu fiquei pensando: Deus, como crente, há muito tempo crente, falo crente brincando, mas estou sendo sincero, sou crente mesmo, irmãos. Eu aprendi com Deus a ser crente. Porque eu fui para o joelho, eu fui orar ao Senhor, e eu fui liberto de problemas financeiros quando eu entendi o valor que o dinheiro tem na minha vida. Sabe o que acontecia comigo? Lá, eu estava até no Jockey na época ainda, já na DNV, estava no Jockey. Toda vez que o pastor do Jockey perguntava: Sabe, tem como você dar uma palavra aqui? Sabe o que eu falava? Pastor, posso não, estou trabalhando. Toda vez que alguém precisava fazer algum evento na igreja, alguma coisa, eu virava e falava assim: pastor, vai dar não, eu trabalhei ontem, hoje eu vou descansar. Eu tive que aprender na marra, porque Deus queria que eu amadurecesse. Perceba, eu fui orar ao Senhor e perguntei: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante,
E tudo isso está me sobrevendo, isso me sobreveio. O que o Senhor quer me ensinar que eu ainda não aprendi? E isso é o princípio da honra hoje na minha vida. Eu aprendi a colocar o dinheiro no lugar certo, porque muitas pessoas estão colocando o dinheiro acima de tudo. E como diz o nosso próprio Jesus, não podeis servir a dois senhores. Se você se ouvir essa autoridade chamada dinheiro na sua vida, você não vai amadurecer na fé. Eu aprendi a usar tudo que eu ganho, irmãos. Tudo que eu ganho tem um propósito. Tem um propósito que é servir o reino de Deus. Seja através da minha família, seja através do local que eu trabalho, seja através de tudo que eu vivo. E aí eu fui aprender isso na marra. O que aconteceu? Conseguimos, então, o acordo lá, de 70 mil foi para 55. Dos 55, eu tive que fazer várias maracutaias para conseguir esse dinheiro. Maracutaias não é nada de errado não, tá? Fica tranquilo. Fazer maracutaias é coisa que vocês aqui da NV7 nem sabem o que é isso que eu vou falar. Quem aqui já pegou um boleto, foi no PicPay, parcelou em 12 vezes o boleto? Não, vocês não sabem o que eu estou falando. Ninguém sabe, pastor, não sabe. Com juros. Seja sincero, irmão, dá um cashback lá, você pega e parcela um boleto. Você não sabe o que eu estou falando. Agora, aquela época foi assim que eu consegui. Fiz muita coisa, entrei em 2019 devendo 23 mil reais em cartões de crédito. Pratiquei alguns princípios que o Senhor me ensinou. Um desses princípios se chamava primícias. Eu aprendi o valor das primícias. Sabe o que é primícia? Vamos ler um texto? Muito bom esse texto. Provérbios, abre em Provérbios, capítulo 19. Deixa eu pegar o verso aqui. Calma aí que está passando. Capítulo 3, verso 9. Vai dizer assim: honre. Vai, varão. Provérbios 3, verso 9. Projeta aí, varão. 3, verso 9. Obrigado. Honre ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e se transbordarão de vinho os teus lagares. Eu fui aprender o que era primícia. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu já não entendo mais de Bíblia? Já tinha um conhecimento de Bíblia, mas eu não colocava o dinheiro onde ele tinha que entrar no lugar na minha vida. Não tinha que ser o primeiro lugar. A primícia é você pegar efetivamente e colocar Deus em primeiro lugar. Sabe o que era a primícia lá para aquele fazendeiro judeu? A primícia era o seguinte: você tinha todo um campo, e esse campo amadurecia em níveis diferentes. Às vezes uma árvore lá no sul, no norte, seja o que for. E os frutos que apareciam seriam colhidos. E esses frutos colhidos teriam que ser levados ao templo. E olha que tremendo isso. Enquanto eles pegavam esses frutos, colhiam e levavam ao templo para poder comemorar o início da colheita, todo o campo ficava para trás. Me diz se você vai entender isso. Quando ele pegava os primeiros frutos, colhia e ia celebrar nas festas das primícias, você já deve ter lido isso na palavra, festa das primícias, festas das colheitas. São 7 semanas, cada semana trazendo um fruto da terra. Essa primícia vai ser levada ao templo para ser comemorada, é uma cerimônia, um ritual, é uma oferta. E enquanto ele estava primiciando lá, o seu campo, as bênçãos que Deus colocava no campo, é que toda a colheita seria santificada. Me diz se vai mudar de vida a partir de hoje, irmão. Era colocar Deus em primeiro lugar, e as promessas vão dizer da seguinte forma: o teu inimigo não vai olhar para o seu campo. Não, irmão, isso é muito magnífico, porque pensa bem, o dono da terra não está presente na terra, o fazendeiro, foi lá no templo adorar, levar a oferta, e Deus olha para o campo dele e tampa os olhos dos inimigos para não olhar para o campo dele. Isso é tremendo. Na próxima terça-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ofertas, mas o foco não é esse, o foco é realmente praticar o princípio. E aí olha só, a primícia era levada, era só o ato. O que tinha que ser mudado na vida daquele judeu era o seu coração. Em qual lugar está o seu coração nessa noite? Em que lugar Deus ocupa, ou qual lugar Deus ocupa na sua vida hoje? Qual lugar de honra?
Será que é o lugar de honra ou o lugar mais ou menos? Está na frente da fileira, no meio ou lá atrás? Por que eu pergunto isso? Porque, infelizmente, o dinheiro tem se tornado o senhor da nossa vida. Eu fui comprar um apartamento ano passado. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Primeiro apartamento que eu comprei. Glória a Deus, Deus me deu essa riqueza, essa oportunidade. E para mim é uma glória tremenda, porque eu nunca tinha comprado nenhum. E aí eu fui comprar, e a única regra que eu coloquei na hora de comprar o apartamento com Suzana, a única, irmão, a única, eu acho que eu já até comentei isso numa palavra de oferta, foi que a sala tinha que ser grande. Não é grande como a casa de vocês, assim, não, tal. É uma casa, pelo menos um pouquinho, para caber umas 10 pessoas sentadas. Pensa, vou colocar uma mesa no meio, um sofá, e ali vai caber 10 pessoas sentadas. Porque eu entendi que tudo que eu compro, que eu uso, que eu faço, que eu falo, que eu estou ali gastando meu dinheiro, tem que honrar a Deus. E a minha ideia de ter uma sala é para poder fazer pequenos grupos para receber pessoas da igreja. O meu carro, eu já coloquei à disposição da obra. Toda vez que tem que levar alguém de uma igreja, estou saindo aí, irmão, quer carona? Vamos lá, estamos juntos. Vai para a igreja hoje? Não vai? Eu já estou colhendo os frutos desse apartamento. Estava no condomínio, pastor. Olha que tremendo, como é que Deus realmente fala. Deus fala e faz. Eu estava no condomínio, lá no ambiente de lazer do condomínio, e do meu lado começam a falar sobre oferta, primícias, dízimo. Aí eu estou assim, não conheço ninguém ainda, né? Cheguei novo no condomínio, começa assim, o que vocês estão falando aí? Ele falou, sobre oferta, sabe? Sobre Bíblia. Um irmão da Batista falando com um cara que nem era crente. Eu falei, não, vamos conversar um pouquinho mais? Vamos abrir a Bíblia aqui? Peguei o celular, comecei a falar a palavra de Deus. O cara falou, não, você tem que me batizar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, como assim? O cara totalmente não cristão, ouvindo esses coach da vida por aí, falou assim, não, eu encontrei alguém que vai me batizar, você vai me batizar, sabe? E eu falei, calma aí, cara, vamos passar por um discipulado, vamos ver alguma coisa primeiro. Porque o cara, ele entendeu que eu estava falando palavras como um rio que sai de dentro de mim. E estava jorrando na direção dele. E ele viu que eu não falava com intenções más. A ideia realmente é falar do amor de Deus. Chamei ele para casa, e assentado na minha mesa. Quando ele estava na minha mesa, pela primeira vez, Deus me fez lembrar do momento que eu comprei o apartamento e falou, foi por isso que eu te dei esse apartamento. Irmão, você não está entendendo o nível de glória. Eu não tinha nem condições de comprar esse apartamento, irmão. Tinha condições diferentes, né? Financiado, fazer um monte de coisa, mas Deus é tremendo. O carro, se eu falar do carro, então vocês não vão acreditar. Comprei um carro, junho do ano passado, junto com o apartamento. O carro já está quitado. Não, irmão, você não está entendendo o nível. Irmãos, o dinheiro tem se tornado um senhor na nossa vida. Novamente, não estou aqui para falar sobre esse assunto, mas é intrínseco da oferta de honra. A oferta de primícias, o ato, o coração mudado, transformado, é que Deus é honrado na sua vida. É através disso, do coração transformado. É porque a gente não está com muitos jovens aqui hoje, mas eu falei isso também nos jovens. Alguém se lembra disso? Vocês se lembram? Quando a gente falou sobre a palestra do jovem rico, talvez os jovens se lembram. E eu falei muito sobre a oferta, porque jovem tem que aprender o mais rápido possível. Irmãos, o que a gente tem visto de jovens que têm se perdido ou ido para fora, uma fuga de talentos, como passou no meu coração em 2016. Em 2016, se não fosse Deus agindo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Porque a ideia era, eu vou tirar minha cidadania italiana, vou mudar para Londres, já sabia o salário, já tinha feito os cálculos, vou alugar um apartamento, vou viver num subemprego, mas paga bem. É assim que a gente tem vivido hoje. Muitos de nós, não os crentes aqui da DNV Sede, amém? Você não está vivendo assim não, tenho certeza. Se estava, a partir de hoje, Deus vai mudar o cenário dele na sua vida. Ele vai ser colocado em primeiro lugar na sua vida, em todas as áreas, no relacionamento, no trabalho, nas finanças. Deus vai se tornar um Senhor de honra na sua vida. E agora, para a gente caminhar e terminar, como honrar? Eu já te falei uma parte aqui. Você pode honrar com as ofertas. Em outro momento a gente falou sobre isso. Mas você pode honrar com algo que a igreja em si precisa muito mais, que é com o seu tempo. Muitas vezes a gente nega trabalho na igreja, serviço na igreja, porque a gente vira e fala assim, eu estou sem tempo, eu estou cansado, eu estou trabalhando. Como dizem por aí, tempo é dinheiro. Então, acima do dinheiro está o tempo. Depois de todas essas experiências com Deus me fez entender muitas outras coisas. Eu vou falar um pouquinho mais na próxima terça-feira.
mas uma das experiências foi o relacionamento com a caridade. Deus claramente se manifestou a mim. Eu trabalhava em Santa Lúcia, e em Santa Lúcia, ali na região, tem um lugar que distribui comida. Então, você sempre vai ter moradores de rua ali, enquanto tiver aquele momento ali de entrega de comida. E os moradores de rua, pastor, isso é tremendo, pastor. Morador de rua, pode ter 20 pessoas assim, ó, reunidas. Ele olha para mim e fala assim, ei, me dá um prato de comida. É sempre eu na reta. E aí, eu comecei a me relacionar com essas pessoas, moradores de rua, e eu comecei a entender um pouco mais Mateus 10:40. Vamos ler Mateus 10:40, para vocês entenderem? Já vou contar o resto da história. Mateus 10:40, diz aí. Bota aí, por gentileza, varão. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mais um versículo. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Priscila falou muito bem sobre isso. O que esse profeta nesse versículo quer dizer? As lideranças de Deus na sua vida. Seu pai é um profeta de Deus na sua vida, sua mãe é uma profetisa de Deus na sua vida. Com certeza você tem pessoas de lideranças. Isso aqui representa, profetas representam as lideranças. Depois, e quem recebe um justo, volta por gentileza. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, olha só, 3 níveis para serem honrados. Eu chamo honra em 3 níveis. Você tem o nível das lideranças, que estão um pouco acima, níveis dos justos, que estão no mesmo nível que você, e por último, o próximo versículo, por gentileza. 10:41. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a honra está em todas as áreas da nossa vida. Seja honrando as pessoas que estão acima de nós como liderança eclesiástica, no trabalho, em finanças, em qualquer lugar. As pessoas que estão no mesmo nível, como o seu esposo, sua esposa, pessoas que trabalham do seu lado. Você tem um parceiro de trabalho lá que todo dia você está do lado e você nunca honrou a vida desse camarada, dessa pessoa. Você é que é uma pessoa de honra e por isso você honra outras pessoas. E por último, os pequeninos. Esses são os mais importantes, porque se você não aprender a honrar os pequeninos, principalmente com o seu tempo, você não vai entender o poder da honra na sua vida. Nessa experiência que eu estava te contando, esses moradores de rua começaram a aparecer mais na minha vida. Quando eu estava lá, uma semana, emagrecendo forçadamente por causa do processo na justiça, eu fiquei pensando, Deus, se eu vou ser preso, porque esse era o meu pensamento, não entendia nada do direito do Brasil, falei, não, o cara vai vir aqui, vai pegar tudo que tem aqui dentro, não tem nada de dinheiro, vai me levar preso. Era isso que eu pensava, irmão. Irmão, de noite, deixa eu te falar, de noite eu ficava sem dormir, porque eu achava assim, opa, esse barulho é o oficial. Não, opa, agora estão vindo, deve ter um carro estacionando aqui. Me deu síndrome de pânico. Você não está entendendo o nível que eu cheguei. E eu me perguntando, Deus, eu sou seu filho, dizimista, ofertante, o que está acontecendo? Assim como foi na vida de Jó. Você não entende por que Jó passou por aquilo? Passou para que Deus se revelasse a ele, de uma maneira que ele ainda não conhecia. Isso é progredir na fé. Eu, então, comecei a entender um pouquinho mais do direito. Descobri que você tem recursos. A gente fez os acordos. Descobri que o oficial de justiça não pode entrar na sua casa antes do sol nascer. Certo? Certo, Ravinho? Ravinho conhece um pouquinho. Você não pode entrar. Se estiver escuro, não pode entrar. Depois, comecei a entender um pouco mais como funciona o sistema brasileiro, em que, por causa de dívidas, raramente você vai preso, exceto se for a dívida de pensão alimentícia. Porque aí você vai preso mesmo, irmão. Não tem jeito não. Honra o filho aí que você botou no mundo. E aí consegui, então, aprender um pouco mais sobre essas pessoas que passam necessidade. Se você for a Santa Lúcia, tem vários restaurantes, sempre vai ter alguém ali. As primeiras experiências foi só pagar o almoço. A pessoa chegava, pedia, eu dava. E aí eu passei a descobrir que existem 8 níveis de caridade. Quem está anotando pode anotar isso, a gente pode falar em algum outro momento. Existem 8 níveis de caridade. Esses 8 níveis de caridade, o primeiro nível é quando a pessoa te pede e você dá. Um segundo nível é quando a pessoa não te pede e você, sim, percebe a necessidade e entrega. O nível mais alto, o 8º nível, é quando você pega uma pessoa que está passando necessidade, coloca num lugar para ser tratada, para que ela chegue ao mesmo nível que está você hoje.
Pastor, desculpa falar uma observação. É por isso que eu vejo a DNV crescendo tanto, pastor. Porque o Projeto Vida é assim. Essa igreja abençoa o Projeto Vida, e é por isso que a gente cresce como ministério, irmãos. É por isso que eu dou glória a Deus, porque Deus, lá em 2015, me colocou nesse lugar. Porque eu precisava passar por tratamentos, processos. E o pastor sabe que eu sou muito grato por causa disso. Deus me fez entender o poder da honra. Você honra não só porque as pessoas são dignas de honra, mas porque você é uma pessoa que honra. Você é uma pessoa de honra. E quando você passar a viver através desses princípios, a gente vai falar um pouquinho mais abertamente na próxima terça-feira, você vai ver que a sua vida pode mudar. E a resposta que você não me deu no início, quando eu perguntei se poderia melhorar, você vai virar para mim e vai dizer, sabe, a minha vida realmente mudou quando eu entendi a posição de honra na minha vida. Então, coloque-se de pé, nós vamos fazer uma oração. Nós não vamos nos estender hoje. Sabe, queridos, quando eu digo que mudou, mudou muito. 2019, como eu te falei, eu entrei devendo. Eu saí em 2019, sabe como? Depois que eu entendi esse princípio, principalmente o princípio de primícias, eu saí em 2019 com um novo emprego, esse novo emprego ganhando o dobro do que eu ganhava. Depois, eu tinha férias vencidas na casa. Se eu pedisse conta para sair para o novo emprego, o que vai acontecer? Você perde. O que aconteceu? Meu patrão virou para mim e falou assim, você foi um bom funcionário, e eu vou te pagar em dinheiro as férias que estão vencidas na sua casa. Para quem estava esperando ir para a Inglaterra, trabalhar num subemprego, no frio, seja sincero, irmão, é tenso trabalhar no frio, trabalhar num subemprego, não tinha relacionamentos aqui. Terminei 2019 com a minha namorada, que hoje é a minha esposa, Suzana. Irmão, se não for Deus na nossa vida, não tem como você não dizer que isso aqui foi a força do meu braço. O último item de honra que Deus mais me honrou foi esse ano, como eu já contei aqui também na palavra de oferta. Eu pratiquei honra num nível tão grande no ano passado, e também nesse ano, que eu falei assim, não, Deus, eu estou te honrando porque realmente meu coração mudou. Eu falei, não, Deus, agora está no nível que realmente não tem como eu avançar. Deus pegou, lá no trabalho, me deu uma promoção. E com essa promoção, veio também a pós-graduação que eu estou fazendo. Está difícil, irmão, é apertado a pós-graduação, tá? Tem que ir para Minas Gerais, passar uma semana lá, ficar realmente estudando até meia-noite, quase todos os dias. Deus colocou na minha vida como bênção. Uma pós-graduação que eu nunca teria feito. Porque, irmãos, faz uma conta rapidinho, sem citar valores. Pega o seu salário, multiplica por um ano. Quanto deu aí mais ou menos? Não precisa falar não, só pensa. Pega o seu salário e multiplica por um ano. Faz isso o dobro. Pensa você ganhar isso como bênção de Deus na sua vida. Foi isso que Deus colocou na minha vida agora, nesse último ano. E posso te dizer uma coisa? Aprenda a honrar as pessoas que Deus coloca na sua vida, e a sua vida vai prosperar de maneira como você nunca esperou. Amém, irmão? Obrigado, Edson. Vamos orar, na verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento. Te peço, Senhor Deus, faça o teu povo entender as tuas palavras. Senhor Deus, põe essa palavra no coração de cada um que está presente aqui. Senhor, eu sei que tem bênçãos que o Senhor quer liberar sobre a vida dos seus filhos, meu Pai. Mudar situações, mudar cenários. Pessoas que estão em círculos, estão vivendo os processos de Deus na vida e ainda não estão entendendo. Senhor, eu te peço nessa noite, põe essa palavra como o centro da vida dela, que ela possa entender que o Senhor se manifesta através de pessoas, ó Pai, e que ela possa honrar e destravar a vida dela, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso. Amém e amém. Obrigado.